contigo. Existe um povo, Deus falar que tem um povo preparado com um adolescente, é uma viagem, né? É uma viagem, né? Não faz sentido algum. Não faz sentido porque nós somos meros humanos. Porque o Deus que falou anos atrás, quando eu era um adolescente, já me enxergava aqui agora e já te enxergava aqui. Então o tempo, ele é um limitador para nós. Deus estava no ontem, está no agora, está no amanhã. O tempo é linear para Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, passado, presente e futuro é para nós meros mortais. Para Deus não. Para Deus não é problema. Deus está em todos os lugares. Então é impossível. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é impossível nós entrarmos de fato no texto de Saulo e Lúcia. A gente, se quer passar uma pincelada em algumas coisas importantes do contexto desse texto. Então, no versículo 3, a Bíblia nos fala sobre o espírito, os pobres de espírito. Nos fala sobre os pobres de espírito. Quem tem alguém comigo aí, diga amém. Amém. Deus nos fala sobre os pobres de espírito. Então, são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. E para esses, Deus diz, bem-aventurado vós pobres. Está lá registrado também em Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, o significado desta palavra para Goodspeed, ele diz que bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Então, qual é a sua necessidade espiritual? O que você almeja para a sua vida? Então, será que nós estamos no ápice da nossa vida espiritual com Deus? Ou a gente está caminhando a passos largos para um abismo sem fim? Ontem eu disse sobre a necessidade de nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós priorizamos as coisas certas, os problemas que surgem após, eles são irrelevantes, porque Deus está conosco. Então eu me lembro da passagem onde Pedro, ele caminhou sobre as águas. E tem muita gente que diz assim, pastor, Pedro caminhou, mas afundou. Ok, mas caminhou, irmão. Quem mais, além de Jesus e Pedro, caminhou sobre as águas? Quem mais além de Pedro? Então a gente supervaloriza a queda de alguém e menospreza aquilo que de grandioso ele viveu. Então Pedro afundou porque ele duvidou, porque ele é ser humano, mas isso não menospreza o fato dele ter andado sobre as águas. Então, quando nós saímos do nosso mundo carnal e a gente entende o que é o poder do mundo espiritual, a gente consegue viver o que a nossa carne nunca iria nos proporcionar. Por isso que é bom caminhar de fé em fé, de glória em glória com Deus, que não é a garantia de sempre ter tudo, mas é a garantia de nunca nos faltar nada, porque Deus sempre provê as nossas necessidades. Então, por que esses pobres são bem-aventurados? Porque a Bíblia diz, porque deles é o reino dos céus. Porque dele é o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças estão na forma de paralelismo sintético. É um tipo de poesia hebraica que está na segunda linha completa do significado que diz bem-aventurados. Então a primeira atitude atinge diretamente o centro da necessidade humana. Fichte declara que a pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Então o homem ele é extremamente orgulhoso e ele tem uma tendência a ser orgulhoso. Principalmente o homem, o sexo masculino, ele tem uma tendência de um orgulho absurdo. Então, quando Adão comete, Deus chega no paraíso, né? Deus descia, todo final do dia Deus descia e conversava com Adão. Adão se esconde, aí Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas Deus deu a mulher para ele cuidar, mas quem era o cabeça, irmão? Então a gente fica orgulhoso, a gente não assume as nossas próprias mazelas. A gente não tem a disposição de assumir a nossa culpa. É mais fácil a gente apontar para alguém do que assumir que eu erro, que eu errei. Então, sem ira e sem contenda, olhe para alguém e diga para ele, irmão, Deus te conhece, viu? Se ele não
não gostar, é porque a carapuça se viu, viu? Então diga para ele, Deus lhe conhece, viu? Tem pra onde fugir não. Deus sabe quando você deita, quando você levanta. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe quando você calado está dizendo muitas coisas, porque Deus nos conhece. Amém. Então, se nós não nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, nós sofreremos uma falência múltipla de tudo na nossa vida: carne, corpo, carne e o espírito. Irmão, eu posso te falar uma coisa. Na Bíblia NVT, a Bíblia tem essa tradução que eu acho extraordinária, que a Bíblia diz assim, quando Paulo escreve, que o meu poder se aperfeiçoa melhor na sua fraqueza. Pensa bem comigo, quanto mais fracos carnalmente nós estivermos, é sinal que nós estamos matando ela. Então, naturalmente, o nosso espírito vai sendo fortalecido. Então, tem alguém que, como eu, quer viver coisas grandes de Deus? Dê glória. Glória. Se tem alguém que quer viver coisas sobrenaturais de Deus, diga amém. Amém. Então, você precisa fazer uma coisa, me pergunte qual? Mate a tua carne, fortaleça o teu espírito, porque os teus olhos, aquilo que os seus olhos só enxergam de longe, Deus tem o prazer de trazer para perto de ti. Quem recebe esta palavra, diga amém. Amém. Então no versículo 4 a Bíblia nos fala daqueles que choram, daqueles que choram. Então quando alguém percebe que está falido de todos os bens espirituais e que o tornaria aceitável a Deus, ele irá chorar. Ele irá chorar. Ele irá chorar. Não, como tem faltado choro no nosso meio. Como tem faltado entrega total no nosso meio. Como tem faltado lágrimas no nosso meio. Eu já disse ontem que eu não sou saudosista, mas eu me lembro, eu era criança, pessoas já levavam lenços para a igreja, porque sabiam que Deus iria confrontá-las, que Deus iria tratar com elas, que Deus iria corrigir, iria admoestar. E a gente, o que está faltando no nosso meio é choro. Hoje a gente entra dentro da igreja, eu estou falando como pastor, a gente entra, né, pessoas entram dentro da igreja já querendo saber a hora que vai terminar, mas quando precisam de Deus, quer que Deus fale, Deus, eu preciso é para já, viu? E outra, vou colocar o senhor na parede, irmão, vou colocar Deus contra a parede. Você não tem essa capacidade. Você não é nada se não for a misericórdia de Deus. Nós não somos nada se não for a bondade de Deus. Então pessoas choram porque perderam alguma coisa. Pessoas choram porque conquistaram. Pessoas têm a capacidade de chorar por um pseudo-ídolo carnal. Pessoas choram por causa de um time de futebol. Mas quando entram na presença de Deus, estão se tornando céticos espirituais. Estão se tornando pessoas frias. E como eu disse ontem, querem colocar a culpa no louvor que eu não gosto, na pregação que eu não gosto, sendo que o problema às vezes do culto é quem está cultuando. O problema às vezes do culto, porque o culto é para quem? Para Deus. Então o culto tem que agradar a quem? A Deus. E quem presta o culto é o que? Racional. Então eu presto o meu culto para Deus. Então eu não dependo da aprovação de pessoas, o que eu dependo é da aprovação de Deus. Amém. Então Deus precisa aprovar o meu culto. Então ali para alguém, diga cuidado, irmão. Cuidado. Porque às vezes o problema do culto pode ser você. É doído, né, irmão? Mas é uma grande verdade. Se o culto é para Deus, nós precisamos louvar e engrandecer a... Então no versículo 5 a Bíblia fala do humilde. Em outras versões usa a palavra manso. Então o significado da verdadeira mansidão, infelizmente, ela tem sido distorcida e mal interpretada. Então, por diversas vezes, ela tem sido imaginada em termos de humildade, modéstia, e isso é uma forma negativa, porque a gente sabe que pobreza não tem nada a ver com humildade. Tem muito pobre que é orgulhoso, é soberbo, como tem muito rico que é extremamente humilde. Então a pobreza e a riqueza não tem nada a ver com humildade. A humildade está ligada a você reconhecer que você sem Deus é um nada, e Deus sem você, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Então, Fichte diz que a mansidão é a entrega a Deus, a submissão à sua vontade.
o preparo em aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos entender que a mansidão está ligada à submissão também a Deus que nós temos com Deus. E bom, alguém já ouviu o não de Deus? Diga glória. Glória. É bom ou ruim? É péssimo, é horrível ouvir não de Deus. Mas o não de Deus é pedagógico. O não de Deus quebra o teu orgulho, quebra o seu eu. O não de Deus, ele quebra quem você é. Ele faz reconhecer que se Deus não fizer, você não consegue dar um passo sequer. Então, dos mansos é dito que eles herdarão a terra, eles herdarão a... Então o mundo acredita que o caminho para vencer é fazer valer os direitos. Então o direito que nós temos é respeitar a vontade plena, boa do nosso Deus. Então por que é tão difícil compreender a vontade de Deus? Deus é Pai. E como todo pai, em algum momento ele vai nos corrigir, irmão. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Você corrige o teu filho? Se você não corrige, quem tem que ser corrigido é você, viu? Deixa quieto. A pastora explica esse negócio depois. E deixa quieto. Então, Deus corrige. Você sabe quando teu filho está errado, não sabe? Sim ou não? Sim. Será que Deus sabe quando a gente está certo? Será que Deus sabe quando a gente está errado? E por que quando Ele quer nos corrigir, a gente reclama? A gente murmura? A gente questiona Deus? E a gente tem, com perdão da palavra, eu sou extremamente direto, extremamente... Eu falo e eu tenho esse, não sei se é problema, se é solução, mas enfim, pastor, me perdoe, viu? A gente tem a cara de pau de falar, perguntar para Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? A gente vai rotadinho, santo, né? Porque tem um povo, todo lugar tem esse povo. Tem gente que se acha, né, Nossa Senhora do ciclo de oração, né? Mais santo que todos, mais poderoso que todos. Tem homem que se acha a última bolacha do pacote, irmão. E nós, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. O teu intelecto para Deus, ele está abaixo dos pés de Deus. A gente está esperto demais, pastora. Pessoas estão se achando inteligente demais. Pessoas estão colocando Deus aqui embaixo, o seu eu aqui em cima. Nós invertemos as coisas, e quando a gente inverte as coisas, Deus não precisa tocar para nos quebrar. Deus, com uma palavra, com um pensamento, Ele arrebenta com o nosso eu, Ele arrebenta com o nosso ego. Mas não tem problema, o Deus que quebra também sabe reconstruir. O Deus que quebra também sabe edificar, porque Ele é Deus. Então no versículo 6 a Bíblia nos fala daqueles que têm fome e sede de justiça. Um dos primeiros sinais de vida de um bebê normal, ele é a fome. Então, assim sendo, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele vai sentir sede de justiça, como a palavra diz. Então, nas escrituras, está frequentemente ligado à salvação da pessoa. Então, para estes é dado as promessas, eles serão fartos, porque eles têm sede de justiça, sede das coisas de Deus, sede daquilo que Deus tem para fazer. Pergunte para alguém: você tem sede de Deus, irmão? Mas desse jeito, irmão, ele está morrendo. Diga para ele: você tem sede de Deus, irmão? É isso, você tem sede de Deus, porque Deus é daquele, irmão. Eu acho que eu falei hoje, a água ela é um bem e faz muito bem. Agora, beba muita água, o que vai te fazer? Mal. Agora, beba de Deus. Experimente de Deus hoje. Mais e mais e mais. Deus é assim. Quanto mais você aprende dele, mais você quer conhecer a ele. E quanto mais você quer conhecer a ele, mais ele se revela para você. Quanto mais ele se revela para você, mais o reino de Deus é atraído para você. Quanto mais o reino de Deus é atraído para você, mais coisas sobrenaturais você vive. Quanto mais coisas sobrenaturais vive, você se torna sal e você se torna luz. Porque quem está à sua volta está vendo Deus bradar na tua vida. Eu não sei se você vai acreditar, mas levante a tua mão. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está trabalhando em tua mente. Se você acreditar e tiver coragem de
manter a mão levantada. Pega essa. Deus vai arrebentar com o teu orgulho. Deus vai arrebentar com o teu querer. Deus vai arrebentar com a tua vontade. E depois que Ele fizer isso, Deus vai fazer você brilhar. Porque só brilha por quem tem a presença dEle na sua vida. Você não tem brilho natural. Você reflete aquilo que Deus faz refletir em você. No versículo 7, a Bíblia vem nos dizer algo sobre os misericordiosos. Aqueles que receberam a misericórdia de Deus devem demonstrar misericórdia aos seus companheiros. Então a parábola do bom samaritano dá um exemplo de misericórdia, alguém necessitado. Passou os poderosos, né? Ninguém olhou para ninguém. Quantas pessoas a gente passa pela rua e o Espírito Santo fala com a gente assim: fala que eu amo ele. Fala, eu não estou dizendo uma palavra, mas quantas vezes a gente passa perto de alguém, a gente recebe uma mensagem e a gente fica com medo. Ontem eu disse que quem sabe aquilo que carrega não muda a palavra que Deus lhe deu. Você carrega algo poderoso e é através da sua vida que o Espírito Santo quer fazer pessoas se achegarem a Deus. No versículo 8 a Bíblia nos fala sobre os limpos de coração, sobre a condição. Aqui está o traço de um caráter que o Espírito de Deus pode produzir. Isto é santificação. Um coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. Então Jesus declarou que somente os limpos de coração verão a Deus, que somente os limpos de coração verão. Teu coração está limpo? Será que o meu coração está limpo? Como é que está a minha vida perante Deus? Eu tenho medo, pastor, é algo pessoal. Eu tenho medo de pessoas extremamente santas. Eu tenho medo de pessoas extremamente, aquelas pessoas doentes, que se dizem cristãs, que na verdade são religiosas. Pessoas que veem pecado em tudo, porque o homem que vê o pecado no outro escondeu o seu próprio pecado. O homem que não consegue enxergar em si primeiro um erro, é a mesma coisa de estar enxergando o cisco no olho do irmão e deixando a trave que está no teu olho. Irmão, todos nós erramos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura e nós temos a oportunidade de viver aquilo que nós nunca vivemos. Então, lá no versículo de número 9, nos fala sobre os pacificadores. Nos fala sobre os pacificadores. Então, Tiago diz em sua epístola que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e depois pacífica. Irmão, quantas pessoas incendiárias nós estamos vivendo. Pessoas que podem apagar o fogo, pessoas que podem ser bombeiros e apagar o fogo, mas estão se tornando incendiários. Irmão, se você ouviu, sabe, e assim, né, irmão? Igreja é um mistério, né? Igreja é um mistério. Igreja em todo lugar, mas a gente está num ambiente de igreja, não vamos falar de igreja, né? Que sou eu e você. Já viu aquele povo que fala assim: eu fiquei sabendo que alguém me disse que fulano talvez fez aquele negócio, eu falei para ele: irmão, isso é fofoca. Você precisa pacificar. Você precisa, a fofoca só dura quanto tem ouvinte. Quando chegar em você, você corta o mal pela raiz, apaga o incêndio, porque você não sabe. Existem três, entre aspas, verdades: a verdade que eu conto, a verdade que eu ouço e a verdade verdadeira. Quando a gente não sabe qual é a verdade, a gente fica neutro e ora. Não, vou orar. Vou orar. Olhe para alguém e diga: você tem que ser pacificador, viu, irmão? Você tem que ser pacificador, viu? Então no versículo 11 ao versículo 12 nós temos registrado sobre aqueles que sofrem perseguição. Quando o perseguido cristão deve exultar e alegrar-se. Tem que exaltar e se alegrar. Que viagem, né? O cristão, quando perseguido, tem que agradecer e se alegrar, porque está sendo exatamente. Porque todo aquele que brilha por algo que Deus está usando ele para fazer, é sinal que ele está entristecendo Deus, está deixando o diabo endemoniado. E quando você deixa o diabo endemoniado, é sinal que você está agradando, ou sendo grato e agradando os olhos de Deus. É tão bom a gente olhar
para as pessoas, e as pessoas olharem para nós, e a gente vê as pessoas dizerem assim: nossa, você carrega algo diferente, nossa, você tem diferente, a sua fala é diferente, as suas palavras são diferentes, o teu agir, a tua conduta é diferente, tudo em você é diferente. Como é bom ser diferente, porque, irmão, deixa eu te falar, você foi comprado para ser original, produto original que Deus lhe fez. Genérico sempre é mais barato, mas você é original. Olha para alguém e diga: você é original, irmão. Tem uns crentes aí que quer ser qualquer coisa, mas você é original. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, o sangue que te purificou, o sangue que te limpou e o sangue que vai nos conduzir até o céu. Então nós chegamos no versículo 13: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar o salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Então Jesus usou 2 símbolos. Quantos símbolos? Para descrever a influência que os cristãos têm sobre uma sociedade não cristã. E a primeira delas foi o sal, a primeira delas foi o sal. E a segunda foi a luz, a segunda foi a luz. Então nesses 4 versos, o Senhor, que nós iremos resumir, nos 4 versos o Senhor resume a função do crente no mundo. Então, reduzido a 1 ou 2 palavras, essa função ela é extremamente influência e precisa ser influência no mundo. Então o caráter cristão, consciente ou inconscientemente, afeta outras pessoas, para melhor ou para pior. Então nós estamos influenciando para o bem ou para o mal? Porque, irmão, não adianta a gente vir para a igreja e vestir uma roupa de crente, quando a gente sai dela, a gente se torna pior do que o mundano. Isaías capítulo 1, se não me falha a memória, a partir do versículo 10, Isaías vem dizendo palavras do Senhor. Isaías diz sobre a adoração que estava sendo feita, e aquela adoração, aquele culto estava sendo rejeitado para o Senhor, porque aquele culto causava náuseas em Deus, causava enjoo em Deus, causava vômitos. E Deus, você tem noção do que é você estar aqui dizendo: eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso, e Deus do céu olhando para nós, dizendo assim: estou com nojo daquilo ali. É você adorando aqui e levantando e assim, fingindo até aquela lágrima de crocodilo, né? A lágrima de crocodilo é aquela lágrima que o crocodilo pega a sua presa e antes de acabar de matar, escorre uma lágrima nele. Por isso que é a lágrima do crocodilo, ele chora, mas não deixa de matar. Então a gente está aqui adorando a Deus, e Deus do céu dizendo assim: estou com náusea, quero vomitar, porque eu não estou recebendo, porque a gente acha, porque os tempos mudaram. As coisas agora precisam ser adaptáveis. Eu nunca vi alguém que quebrou o princípio ficar sustentado no dia da aprovação. É por isso que às vezes Deus leva a gente ao limite, ao ápice das nossas lutas, porque Ele sabe que é só desta maneira. Ontem eu disse que para cada peixe Deus tem uma isca específica, e cá para nós, ninguém escapa quando Deus fala assim: vou pescar. Ninguém escapa quando Deus fala: vou trazer para perto de mim. Então o sal, ele possui 2 usos. Quantos usos? 2. Dá gosto e conservar. Dá gosto e conservar. Então alimentos como o mingau de aveia ou alguns molhos são muito desagradáveis quando eles não têm sal neles. Você já comeu comida sem sal? Diga amém. Eu comi trem ruim, viu, irmão? Tem salvo, o sangue da nova aliança, viu, irmão? Misericórdia, viu? Então, para o crente que é muito salgado, é só cortar o dedinho, né? Salvou o negócio, né? Então, durante a Idade Média, a Europa, quando as pessoas preparavam a maior parte dos seus alimentos, eles precisavam ir buscar o sal para poder salgar as coisas. E eles preparavam e iam e buscavam o sal. O sal, eles tinham que ir atrás do sal. O evangelho é diferente. A comida, pessoas estão espalhadas pelo mundo, e nós que somos o sal precisamos caminhar até a elas. Amém. Precisamos ir
ir até elas, precisamos dar gosto à vida delas, e não trata de um gosto natural, isso vem da parte de Deus, porque o Evangelho é boas novas, é boa notícia, é algo agradável, é algo que às vezes a gente não precisa falar, mas o nosso bom testemunho tem o sabor suficiente para convencer através do Espírito Santo aquela pessoa. Então, dessa forma, a vida sem Cristo e sem o cristianismo, ela é insuportável e completamente insípida. Assim como Cristo revitalizou e deu gosto à vida do crente, o crente, através da vida em Cristo, pode dar gosto na vida das pessoas. Olhe para alguém e diga: Deus lhe chamou para ser sal, irmão. Deus te chamou para ser sal. Desse jeito aí, nem sal filho ele é, viu? Olhe para ele e diga: Deus lhe chamou para ser sal, crente. Mas não é para ser sal grosso não, viu? Porque o crente não precisa ser grosso para salgar a vida de alguém. É simplesmente ele deixar que Cristo brilhe através e salgue, tempere a vida da pessoa, irmão. Então Deus lhe chamou para ser o tempero desse mundo. Então o sal, ele conserva, o sal, ele conserva. Então, antes do advento das caixas de gelos, né? A geração todinho, né? Da caixa de gelo, né? A gente até hoje lá em Portugal tem o bacalhau, né? Que ainda é conservado. Hoje não tem refrigerado, mas também é salgado para conservar o seu sabor. E a gente sabe que o sal, ele tem esse poder de conservar, Então o sal é para conservar. Você está entendendo? Tem gente que está querendo parar. Tem gente que vem para a igreja, pastora, querendo desistir. Mas quando um crente cheio da presença de Deus, que é você, nenhum glória ao céu, eles não escutaram. Um crente cheio da presença de Deus, que é você, encosta na vida dele. Encosta, não estou dizendo de pegar, se aproximar, porque quem tem graça de Deus não precisa tocar para a pessoa sentir que ela foi tocada. Quem tem a presença de Deus, aonde ele chega, o ambiente muda. Então para com essa conversa fiada de dizer: não, é porque eu preciso abrir precedentes, porque o ambiente, no ambiente que você vive, que você convive, precisa ser mudada por causa daquilo que você carrega. Então aonde você chega, o ambiente tem que mudar, porque aquilo que está dentro de você é mais poderoso do que qualquer influência externa. Então assim, o seguidor de Cristo, ele deve agir como conservante no mundo. Então não pode deixar, a gente é impossível deixar de imaginar o que aconteceria com a sociedade moderna se não fosse a presença da igreja. O mundo está difícil ou está péssimo, irmão? As duas coisas. Está difícil e está péssimo. Agora imagina se não fosse a influência da igreja. Porque a conversa lá é assim, quando a gente iniciou o programa das quentinhas, ele falou assim: para que conversa é essa? Pastores do Brasil me passavam mensagem, o pastor falando: rapaz, você está ficando doido? Você vai gastar dinheiro com gente que você nem conhece. Eu falei: que visão de reino é essa, miserável? Né, mãe? Glória a Deus. Que visão de reino é essa? A gente levantou o propósito para levantar uma igreja em Amatanda, Moçambique, para construir a partir do zero uma igreja, onde o pastor Caetano Matambo, ele é o pastor presidente. E a pessoa falou comigo: você está ficando doido? Vai faltar. Irmão, o reino de Deus, ele é altamente multiplicável. Quando eu divido aquilo que ele me deu, ele multiplica aquilo que eu dividi. Parece difícil, né? Quanto mais eu tiver a disposição de dividir, mais Deus irá multiplicar. Levante a tua mão. Eu só vou profetizar para quem é dizimista e ofertante, viu? Se você não for, tome vergonha e passa a ser dizimista e ofertante, viu? Deus vai multiplicar a tua fidelidade. Deus vai multiplicar. Deus está quanto mais você tiver disposição de dividir para a obra e para o reino, mais eu vou multiplicar na tua vida. Quem acredita nisso, diga amém. Em Cristo e através dele, a igreja é a esperança. Irmão, você tem noção?
O que você carrega é a esperança para o mundo. Pastor, eu sou pequeno demais, e é isso que o diabo quer que você acredite. O diabo quer colocar esse sentimentozinho, coitadinho, o crentinho, o pobrezinho, o que é essezinho, um arrancoinho da tua vida. O teu Deus é dono do ouro, é dono da prata. Eu não estou falando, a gente liga a gente acha que prosperidade, ser próspero, está ligado ao dinheiro. E o significado da palavra prosperidade é ausência de miséria. Não tem ninguém miserável aqui, até porque você já foi alcançado pela presença de Deus. Então prosperidade vai muito além disso. É você ter um lar edificado, é você ter um lar equilibrado. Então isso tudo é prosperidade financeira, é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Então no evangelho de que você é a esperança para este mundo, você é a esperança, você é a esperança que Deus quer levantar em Londres, você é a esperança que Deus quer levantar no teu ambiente de trabalho, você é a esperança que Deus quer levantar na escola, você é a esperança que Deus quer levantar na faculdade, você é a esperança que Deus quer levantar no metro, aonde você chega, você é a esperança que Deus quer levantar. Então no mundo antigo o sal era algo de muito valor. Então o sal era tão importante que até as ofertas de comidas dedicadas a Deus deveriam ser temperadas. Eu não vou ler, mas isso está lá em Levítico 2:13. Eu não vou ler por causa do tempo. Então o sal tem pelo menos 3 características. Quantas características? 3. Sendo tempero e sabor, a primeira que nos vem à mente. Então essa característica mais conhecida, uma comida sem sal, ela é insípida. E Jó também descreve isso lá em Jó, no capítulo 6, o versículo 6, não vou ler por causa do tempo. Então, comparados ao sal, eu e você somos discípulos amados do Senhor. Hoje eu disse para o Gerson e para a Luziane que Jesus não formou discípulos para serem iguais a Ele como homem. Jesus treinou discípulos para os discípulos, como homens, serem melhor do que Ele. Como homem, como Deus, é impossível se comparar. Porque Ele disse assim: farão as obras que eu faço, e as farão maior. Você tem noção que Jesus deixou para a gente o direito da gente viver coisas ainda mais extraordinárias do que o próprio Jesus como homem viveu? Então por que Deus não pode lhe usar? Por que Deus não pode te levantar? Por que Deus não pode te erguer? Por que Deus não pode? A gente acha, quando a Luziane chamou aqui jovens e adolescentes, fala aqui serão pastores, aqui serão missionários, e hoje a igreja está tão cética, a gente fala, não vai ser nada, deixa eu te falar, eu era um adolescente, e eu ouvi isso de Deus, eu sou prova viva, que palavras que são liberadas do altar, ela tem um poder. Então eu acredito que desta igreja, Deus vai sim levantar pastores, missionários, homens para pregarem, mulheres cheias da presença de Deus, para serem a esperança desse mundo. Porque, irmão, se você não fizer isso, o mundo vai nos engolir, o mundo vai nos destruir. Deixa eu te falar, eu não sou eterno, ninguém aqui é eterno. O evangelho não vai parar se você... eu não vou fazer mais nada, eu não quero, eu não vou fazer. Estou revoltado, porque tem crente revoltado, não tem, pastor? Tem crente que é revoltado com a vida, né? Não, porque eu não vou fazer. Eu falei, Deus não depende de você, querido. Deus não depende de você, querida. Se você não quiser fazer, outros irão fazer. Glória a Deus, se você não quiser se mover, outros vão se mover. Porque o reino do rei, ele vive em movimento 24 horas por dia. Se você não quiser levantar, Deus vai levantar alguém. Se você, por isso que tem uns crentes de mimimi que depois fica, nossa, fulano chegou agora na igreja, já está fazendo tudo porque ele quer movimentar, ele quer fazer, ele está vivendo o primeiro amor, e está faltando essa sede da gente viver o amor de Deus, está faltando essa sede da gente buscar. Não, porque quando eu vim para a Europa, o pastor falaram assim, cuidado, porque lá o povo é frio, e você vai esfriar. O sangue de Jesus que te repreenda, Satanás. E era crente, viu? E pior, era pastor. Tribulado, porque tem pastor tribulado também. Acho que não tem, claro que tem.
Pessoas querem plantar na nossa mente aquilo que reflete quem eles são. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para ser a esperança, para ser o sal, para ser a diferença. E Deus vai mais uma vez renovar algo dentro de você, porque aquilo que você carrega é algo poderoso da parte de Deus. Então a nossa vida deve ser como sal. Boas ações têm grandes efeitos. Boas ações têm grandes efeitos. Então, por mais pequenas que essas ações sejam, Jesus nos chamou para fazermos a diferença através das boas obras. Através das boas obras. Eu disse para o Gerson, eu estava buscando alguma forma de eu me chegar para perto da junta da freguesia da nossa região. E eu falei, Senhor, eu preciso de estratégia, eu preciso chegar até eles. E alguém falou comigo assim, doação de sangue. Doação de sangue. Eu falei, doação de sangue, já peguei a memória, já liguei para a pessoa já ligou, já marcou, foi lá. E o presidente da Associação Dadores de Sangue de Odivelas, ele é muçulmano. E ele foi lá na igreja, olhou. Pode ser aqui. Aí foi, abriu, foi 70 inscritos, 44 pessoas doaram sangue, 44 pessoas que nunca tinham doado sangue, novos doadores. Sabe o que aconteceu, pastora? Agora nós entramos oficialmente 2 vezes no ano para estar no calendário oficial deles. Só tem uma empresa, só uma instituição que recolhe sangue em Portugal, e nós somos habilitados por eles para poder fazer a diferença. Irmão, deixa eu falar, para ser sal a gente não precisa gritar, porque o sal não grita para dizer que é sal, mas quando ele entra na vida de alguém, a pessoa sente o sabor dele. Você pegou, não viu? Então deixe que o bom perfume, o sabor que emana de dentro de você seja o tempero para esse mundo. Então, o pastor Hernandes Lopes, ele comenta que uma comida insossa é intragável. O sal tem o papel de dar sabor ao alimento, então tornar o alimento apetitoso. Você já ouviu alguém dizer a seu respeito assim, nossa, esse ambiente era assim até você chegar. Depois que você chegou, as coisas mudaram. Não é você, é aquilo que você carrega que faz a diferença. É aquilo que você é em Deus que faz a diferença. Então nós precisamos entender que o cristão como sal, nós devemos influenciar o mundo e encontrar um equilíbrio para que nós não venhamos ser nem mais e nem menos. Sabe, às vezes a maneira de ser sal, calado. Simplesmente com as suas boas atitudes, simplesmente com aquilo que você já carrega é mais do que suficiente para você viver qualquer coisa. E algo extraordinário que o sal também é. O sal, ele é antisséptico e ele inibe a decomposição. O sal, ele é antisséptico e ele inibe a decomposição. Ele é antisséptico e inibe a decomposição. Você consegue perceber isso? Quantas pessoas estão morrendo, pastor? Quantas pessoas no decorrer do ministério da senhora chegou e falou assim, pastor, eu estou morrendo, decomposição. Mas o sal que está sobre a vida da pastora se aproximou, conservou e não permitiu que aquela pessoa fosse completamente tragada. Você foi chamado para travar o processo de decomposição nesse mundo que está sendo destruído e assolado pelo pecado. Então o sal é como uma nova alma externada num corpo morto. O corpo está em decomposição. Aí chega você, sal, se aproxima da pessoa e fala assim, nossa, você chegou na minha vida e tudo mudou. É mais ou menos como eu que cheguei na vida da Fabiana e a vida dela mudou. Você não deu glória a Deus? Uma pergunta para essa não é verdade? É glória a Deus.
Então a gente chega na vida das pessoas e nós somos a diferença. Irmão, deixa eu te falar, você carrega algo para ser diferente, para fazer a diferença. É por isso que o diabo se levanta, é por isso que o diabo quer te arrebentar, é por isso que o diabo quer te travar, é por isso que o diabo não quer que você prossiga, é por isso que o diabo quer que você pare na caminhada, é por isso que o diabo não quer que você venha para a igreja, é por isso que o diabo quer lhe matar, é por isso que o diabo se levanta a semana inteira para causar angústia dentro de você. Mas há poder, levante a sua mão, há poder no nome que está acima de todo nome, porque Deus está derramando motivação, Deus está te levantando com o braço forte, Deus está te colocando de pé, e Deus está dizendo: não é um culto, é o culto em que eu vou te levantar para você fazer a diferença. Elevassuri que elevaragai, alabado gosebe que elevassuri camaragai. Nós não fomos chamados para ser mel no mundo, mas nós somos chamados para ser sal da terra. O sal precisa ser esfregado na carne. Quando isso acontece, a carne age, mas o seu efeito é preservador. Quando, irmão, você sabe que o vinagre ele tem sal. Quem é do tempo antigo aí, levanta a mão. Tá bem, só tem gente da década de 90 aqui, tá bem. Vou acreditar nisso, viu? Tá bem. Vou acreditar. Nem eu sou de lá, irmão. Eu passei muito tempo, tá bem. Alguém já cortou aí a mão e minha mãe era uma benção, glória a Deus. Jogou vinagre assim no machucado, glória a Deus, né, irmão? Quase não arde, né? Aí, Stott está dizendo que nós somos como sal, que quando é esfregado nas pessoas que estão morrendo, arde, dói, porque ser exposto dói, ser confrontado dói, mas o resultado disso não é matar, é preservar. Amém. Então deixa eu te falar um negócio. Pega, você tem comunhão com essa pessoa aí? Tem. Pega, fala nele assim, ó, vou esfregar assim meu braço em ti, viu? Talvez arda, mas vai te preservar. Talvez você não entenda, mas vai lhe preservar. Tem alguém salvo aí? Diga amém. Glória a Deus. Então, quando a sociedade apodrece, nós cristãos, nós temos a tendência de levantar as mãos para o céu e ficar: nossa, como é que pode, Senhor? Como é que pode? Fulano é isso, fulano é aquilo. Como é que pode? Fulano saiu da igreja. Irmão, em vez de você abrir a boca para falar quem saiu da igreja, vai atrás dessa pessoa, tragar ela de volta para a igreja. Em vez de você apontar, tragar ela de volta, porque você é sal. Talvez ela não vai gostar, vai arder, você vai esfregar, mas ela não vai gostar. Mas você está fazendo para preservar essa pessoa. Nós precisamos, como igreja, ser em Cristo equilíbrio para o mundo, que cada vez mais está caminhando a passos largos para o pecado. Então nós somos feitos também para ser luz do mundo. Então Jesus declarou certa vez, está escrito lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz. E Deus chamou a gente para ser luz? Pois é. Quem tem luz própria? O sol ou a lua? Você estudou não? Foi. Estudou? Quem tem luz própria? O sol ou a lua? A lua reflete o sol de quem? Jesus é a luz do mundo, o sol. O que reflete a luz que reflete em nós vem dele, que ele é o sol da justiça. Então você não tem luz própria. Apesar de ter uns crentes que igual pisca-pisca, né? Acende e apaga, acende e apaga. E Jesus vai reconstruir esse mau contato na tua vida. Eu creio, Pai. Amém. É mesmo se você não crê, Jesus vai fazer, viu? Porque só Luciano falou que crê, mas Jesus vai. Jesus vai tirar o fio, vai remendar de novo e vai fazer você voltar a brilhar. Amém. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou liberar de Deus para a tua vida, mas se prepare, porque você vai brilhar como nunca brilhou. E o brilho não é teu, o brilho é que reflete a glória de Deus na sua vida. Amém.
Então o cristão, como uma cidade edificada sobre um monte, reflete uma imagem comum que era muito comum na Palestina. De longe as pessoas viam aquela cidade brilhando. De longe as pessoas viam aquela cidade brilhando. De longe as pessoas viram que lá na frente tinha alguma coisa brilhando. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Você não precisa estar perto para brilhar. Deixe eu brilhar na sua vida para impactar outras pessoas. Então, nas palavras de Jesus não há duas palavras. Observe que ele não disse vos deveis ser a luz do mundo, mas sim que vós sois. E o diabo quer colocar isso em dúvida na tua vida. O diabo quer colocar essa dúvida no seu coração. Irmão, o que eu mais converso com pessoas é pessoas que já não acreditam mais naquilo que Deus falou a respeito delas. Quando eu vou aconselhar pessoas que estão descrentes das promessas de Deus, mas pessoas, pastoras, que escolheram o caminho errado, escolheram amizades erradas, escolheram lugares errados e por isso estão vivendo coisas erradas. Pessoas que já não acreditam mais nas mudanças, pessoas que não acreditam mais nas promessas de Deus, pessoas que já não conseguem entender a grandiosidade que Deus pode fazer do dia para a noite na vida delas. Irmão, deixa eu te falar, Deus não precisa de um segundo para mudar a sua vida. Deus só disse haja e todas as coisas houve. Deus só disse, então é o haja que Deus quer fazer na sua vida. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Que nós precisamos terminar. Foi me dado o tempo, eu vou respeitar. Em nome de Jesus. Talvez você está vivendo os dias sombrios na sua vida. Talvez você já não acredita mais no seu próprio ministério. Ah, pastor, eu não sou diácono, diaconisa, eu não tenho cargo. Quem disse para ter chamado você tem que ter cargo? O chamado que você tem é muito maior do que o cargo que você recebe. Aquilo que você tem de Deus é muito maior do que aquilo que você recebeu dos homens. O que eu estou dizendo, e eu quero orar nessa noite, são por pessoas que já não acreditam mais em si. Pessoas que já não enxergam mais as grandiosidades do Senhor na vida delas. Pessoas que já não confiam mais que Deus pode e quer fazer grandes coisas. Pessoas que já não estão mais entendendo, Senhor, quanto mais eu tento, mais eu quero parar. Estou fraco, eu não estou nem me suportando mais. Eu preciso, Senhor, de ser reavivado novamente. Eu preciso, Senhor, ser levantado novamente. E eu quero orar por você que deseja ser sal e luz desse mundo. Você que sabe que está fraco. Você que sabe que está praticamente falido dentro de si mesmo. Você que vê, pastor, eu estou com meu coração às vezes, eu estou dando, porque a doença desse século é a bendita da depressão e a ansiedade. A ansiedade está destruindo pessoas. A depressão está arruinando casamentos. A depressão está arrebentando com sonhos de adolescentes, de jovens, de adultos que toda hora tiram a própria vida por causa que acham que o mundo vai acabar, que a vida deles não tem solução, e é mentira. Não existe nada distante que a mão de Deus não possa trazer para perto, e Deus está dizendo, eu quero, eu posso, e eu vou fazer algo grandioso essa noite. Eu quero orar por você. Quero orar por você que se olha para dentro de você e fala, eu estou fraco mesmo, pastor. Estou fraco. Eu estou fraca mesmo. Não estou sem força para caminhar. Cada dia que tem culto é uma luta para eu chegar. Porque, irmão, quem não tem sal próprio não vai ter sal para ninguém. Quem não tem luz própria não vai ter luz para dar para ninguém. Então, primeiro Deus quer temperar a tua vida. Primeiro Deus quer fazer brilhar em você, para que através de você outras pessoas venham ser alcançadas pelo poder da palavra e por aquilo que você carrega de Deus. Eu quero orar por você, eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está fraco. Estou fraco mesmo. E não adianta falar que não tem, porque tem. Porque Jesus não fala duas coisas. Jesus tem. Jesus falou que tem. Então porque tem. Então quero te convidar aqui. Venha que eu quero orar por você.